Paz de Cristo, queridos, estamos aqui juntos mais uma vez. É uma alegria a gente poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado conosco. E eu quero aqui nesse momento, em nome de Jesus Cristo, falar ao seu coração. Eu sou o pastor Alexandre e nós queremos aqui compartilhar um pouco, né? Ontem o apóstolo Luiz Hermínio ministrou algo que muito forte ao nosso coração. Na realidade, há algum tempo, né, o apóstolo Luiz ele já tem falado sobre isso, né, sobre ouvirmos a voz de Deus, sobre ouvirmos o conselho de Deus. E ele comentou sobre Jeremias 23 e nós gostaríamos de continuar esse assunto, Jeremias capítulo 23, verso 16, que ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças, falando das visões do seu próprio coração, não que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz, e a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, verso de número 21, eu não mandei esses profetas, porém eles foram correndo. Não lhes falei nada, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Amém, queridos? Nós vemos aqui um texto muito forte, muitas outras coisas ainda aqui foram ditas nesse texto de Jeremias, mas me chamou muita atenção, porque Deus ele tem nos ensinado nesses dias que você só vai conseguir participar daquilo que Deus está fazendo quando você aprender a discernir e ouvir aquilo que Deus está dizendo. Então isso é muito forte, fala muito conosco, queridos. E nós vemos isso, nós vemos a mão do Senhor ao falar isso aqui. Um pouquinho antes, o profeta, um dos grandes homens de Deus também, chamado Isaías, em Isaías 48, no capítulo 48, verso 17, ele diz assim, o Senhor chamando Israel, falando com Israel, ele fala, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensino o que é útil e o guia pelo caminho que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Queridos, essa palavra é uma palavra muito pontual para os nossos dias. É uma palavra muito especial para nós. Por quê? Porque não vamos conseguir fazer parte daquilo que Deus está fazendo se não aprendermos a ouvir e a discernir aquilo que Deus está dizendo. Deus está falando, a sua palavra está ministrando, está conduzindo. Eu creio que não são mais dias de sermos movidos pelas nossas emoções. Queridos, quantas vezes eu mesmo falo isso para você, quantas vezes errei nesse lugar, sabe, de ouvir simplesmente o meu coração e não buscar discernir a voz do Senhor. Não buscar discernir, às vezes a gente empolgado com alguma coisa, às vezes quantas vezes deixamos de ouvir a voz dele, quantas vezes deixamos de ouvir aquilo que ele queria comunicar. Muitas vezes Deus quer comunicar algo extremamente diferente daquilo que nós queremos ouvir. E Deus tem falado conosco esses dias. É interessante nós entendermos isso, que Deus está querendo falar conosco. Deus está querendo comunicar algo por meio das circunstâncias. Deus está querendo comunicar algo por meio das situações. Deus está querendo comunicar
por meio até mesmo das dificuldades, por meio das oportunidades, ele está falando o tempo todo, porque como diz, né? Como diz o Judá Bertelli, tudo fala. Deus está falando. Existe um desenho de Deus. A palavra de Deus em Hebreus 11:10 fala que Deus é o arquiteto e construtor. Isso fala que Deus tem uma planta nas suas mãos. E essa planta possui medidas, assim da mesma forma como o tabernáculo foi edificado, da mesma maneira como o tabernáculo foi construído. Aquele tabernáculo, em Números capítulo 9, nós vamos ver que existe um determinado momento em que a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo. Queridos, e a nuvem de Deus, ela não vai pairar sobre um tabernáculo que não tem as medidas dele. E Deus está nos conduzindo neste tempo, está nos ensinando neste tempo, está nos atraindo, está nos orientando neste tempo para um lugar em Deus. Veja bem, não é um lugar físico, é um lugar em Deus. Fala de um lugar de entendimento, fala de um lugar de revelação, onde vamos entender as medidas dele, onde vamos não somente entender, porque a revelação nos dá capacidade de aplicação. Isso fala da capacidade de termos recursos espirituais para que consigamos dar respostas. Queridos, e aí eu começo a entender que todas as vezes que quisemos responder e não pudemos responder, foi porque na realidade o que ouvimos foi uma informação e não foi uma revelação, porque toda revelação ela vai trazer para mim e para você a capacidade de Deus para darmos uma resposta no tempo oportuno. Amém, queridos? Porque eu creio também, há algum tempo o pastor, o Felipe Vilela, ele ministrando aqui em Brasília, falou algo muito pontual, sobre maturidade. Porque a maturidade é algo que nos faz discernir o tempo e sincronizar ao tempo que Deus estabeleceu, uma resposta que podemos dar. Então, é interessante que essa sincronia entre tempo de Deus e entre resposta do homem, isso gera um ambiente, isso conecta, isso nos leva a jurisdições, isso nos dá acessos a portais espirituais onde as realizações do Senhor, elas vão realmente acontecer. Deus não realiza porque fazemos, mas Deus realiza porque nos tornamos. É interessante, queridos, que as coisas que esperamos acontecer, elas não acontecem, não porque não fazemos algo, mas porque não nos tornamos alguém que Deus espera que nos tornemos. Se nós voltarmos nas Escrituras em Gênesis, lá no capítulo 1, no verso, ali em Gênesis capítulo 1, verso de número 28, olha que interessante esse texto. Gênesis 1, verso de número 28 é a primeira vez na Bíblia Sagrada em que Deus libera sobre nós. Ele fala sobre bênção, a primeira vez da Escritura que ele fala sobre o Brahá, ou Baruch, a bênção do Senhor. E é interessante, queridos, que o Senhor me levou a fazer uma pergunta: Deus, por que o Senhor abençoou o homem nesse momento? Qual era o cenário? Porque é interessante, queridos, que a palavra bênção, Baruch ou Brahá, ela significa uma autorização para prosperar, uma autorização para acessar, uma autorização para desfrutar. Mas nem sempre, por estarmos autorizados, estamos experimentando aquilo que fomos autorizados a experimentar. É interessante demais entendermos isso. Muitas vezes estamos autorizados, mas não estamos desfrutando daquilo que fomos autorizados. E aí eu perguntei para Deus, por quê? Que naquele momento o Senhor liberou, o Senhor abriu, o Senhor deu acesso. E aí o Senhor me falou, sabe o que Deus, queridos, me falou no coração? Deus falou assim: meu filho, eu liberei a bênção neste momento sobre o homem,
porque foi logo após, ou seja, existiu um tempo, um momento, existiu uma medida, foi logo após de eu tê-lo tornado a minha imagem e semelhança. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que aquilo que eu espero de Deus não virá a mim por ter feito simplesmente algo, porque você pode fazer algo que não é resultado de quem você se tornou. E Deus ali, ele deixa de forma muito clara que ele faz o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, e logo após isso, ele libera sobre o homem um acesso a um lugar de autoridade, quando ele fala, e Deus os abençoou, e Deus os autorizou a acessar. Então eu acredito que é da mesma maneira como Deus ele liberou esse acesso. Deus quer liberar acessos para você. Deus quer liberar acessos para a sua família. Deus quer liberar acessos para a sua casa, para o seu ministério. Deus quer liberar acessos. Só que esses acessos, eles não estão relacionados simplesmente com o entendimento de você fazer algo, não. Deus não quer que você faça algo para que você se torne. Deus quer que você faça algo porque você se tornou. Queridos, isso é muito forte, porque aquilo que você espera de Deus, na realidade Deus está esperando você se tornar, para que essas coisas te alcancem e você não precise buscá-las, você não precise procurá-las, mas é como diz em Deuteronômio capítulo 28, estas coisas vão te alcançar. Por isso que ele fala em Isaías 48:17, eu sou o Senhor teu Deus, que vos ensino o que é útil. Sabe por que Deus nos ensina isso? Porque nem sempre o que queremos aprender é resultado de uma operação de Deus em nós. Às vezes queremos aprender algo que não foi promovido ou motivado por Deus dentro de nós. Aí ele diz assim, olha, eu ensino a você o que é útil. Mais importante do que aquilo que você quer aprender é aquilo que você precisa aprender. E Deus, ele nos ensina isso nesse texto de Isaías 48:17. Olha só o que ele diz aqui, queridos. Eu sou o Senhor que lhe ensino o que é útil, que o guia pelo caminho que você deve andar. Ele não fala que o guia pelo caminho que você quer andar. Ele não fala que o guia pelo caminho que você deseja andar, não. Aqui, quando Deus nos ensina, por isso que Deus chama a atenção daqueles profetas, Deus chama a atenção do seu povo, em Jeremias 23, a partir do verso 16, como lemos ali. Por isso que Deus chama a atenção, porque o povo, os profetas estavam falando daquilo que estava no seu coração. Os profetas não estavam falando acerca do conselho do Senhor. E existe um conselho do Senhor. O conselho do Senhor vai falar das medidas do Senhor. O conselho do Senhor para as nossas vidas vai falar da vontade do Senhor para nossas vidas. Amém, queridos? A vontade dele para o seu corpo, para o seu plano coletivo que vai se manifestar na nossa vida individual. É interessante nós entendermos isso. Ele nos ensina o que é útil. Ele não nos ensina simplesmente o que queremos. Não. Porque existem muitas vezes que não estamos prontos para aprender o que queremos. Olha só, queridos, não estamos prontos. Por isso ele nos ensina o que é útil. E por que ele nos ensina o que é útil? Para nos guiar no caminho que devemos andar e não no caminho que queremos andar. Queridos, esse texto é um texto muito forte. Essa palavra é uma palavra muito pontual para os nossos dias, porque não vamos conseguir participar daquilo que ele está fazendo enquanto não aprendermos a discernir e a ouvir aquilo que ele está dizendo. Então Deus está nos convocando, Deus está nos chamando, Deus está nos atraindo para a sua palavra. Deus quer que realmente nós possamos ouvi-lo, porque Deus quer transformar o nosso interior para que possamos fluir e transformar o nosso exterior. Porque nada ao nosso redor será transformado, será mudado,
se dentro de nós não for transformado. Por isso que ele diz que, ele fala e chama a atenção em Jeremias 23, aqueles profetas, porque eles falavam de sonhos que não tinham, que como tinham sido sonhos de Deus e não foram. Eles não estavam falando o conselho do Senhor, eles não estavam falando acerca da vontade do Senhor. E diz a palavra lá em Jeremias 23, mas se tivessem no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras e teriam feito o povo voltar do seu mau caminho. Por quê? Porque quando falamos do conselho do Senhor, falamos de uma revelação da sua palavra. E a informação não nos capacita a aplicação. Toda vez que recebemos a informação e somos movidos por informações, nós não conseguimos ser transformados. Nós não somos transformados por informação, porque somente a revelação nos traz a aplicação daquilo que ouvimos. Por isso que muitas vezes não conseguimos colocar em prática coisas que ouvimos, porque foram resultados de uma informação e não de uma revelação. E a revelação, queridos, ela tem alguns pilares, né? A revelação, ela tem alguns pilares que ela começa com uma contemplação. Quando aprendemos a entender, queridos, que precisamos contemplar o Senhor. E por meio da contemplação nós vamos alcançar a adoração. E a adoração, nós vamos nos tornar parecidos com tudo aquilo que adoramos. Então Deus quer que nós nos tornemos parecidos com Ele por meio da adoração. Adoração não é quando damos a Deus o que queremos, mas quando devolvemos a Ele aquilo que Ele espera de nós. E Ele só terá aquilo que Ele espera de nós quando ouvirmos a sua voz e não os nossos próprios conselhos ou conselhos dos homens. Deus quer que ouçamos os seus conselhos, porque os seus conselhos são resultado de uma revelação que nos traz a capacidade e a autoridade e o acesso e a possibilidade da aplicação. A informação não nos traz essa capacidade. A informação não nos traz recursos espirituais para darmos uma resposta ao Senhor. Amém, queridos? Então eu queria compartilhar isso aqui com você. Ele também fala em Jeremias 10, 23, uma palavra muito ligada ao que estamos falando, que ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Deus está nos guiando, Deus está querendo falar ao nosso coração, Ele está nos conduzindo aos seus próprios caminhos. É isso que Deus está fazendo. Quando Ele nos ensina o que é útil, nós vamos andar no caminho em que devemos andar. Só que precisamos entender que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Ele quer que a nossa paz seja um rio, Ele quer que a nossa justiça seja como as ondas do mar, como diz em Isaías 48, 17. Ele quer isso, queridos. Paz como um rio fala de algo que flui, ela não para. É algo que flui. Ele quer que a nossa paz, ela flua por meio do ensinamento útil. O ensinamento útil vai nos ensinar o que devemos fazer e as medidas que devemos seguir do Senhor. Em Números 9 fala que a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo. Mas eu entendo que o tabernáculo, como diz em Êxodo 25, ele foi estabelecido com medidas de Deus. E é interessante, queridos, que quando temos as medidas de Deus, a nuvem do Senhor, ela se estabelece, que representa a presença dEle, a manifestação da presença dEle nas nossas vidas, ela se acampa sobre nós. Nós não podemos perder a nuvem do Senhor. Nós não podemos perder as medidas dEle. Então, às vezes, pode parecer que estamos sendo relapsos, talvez pode parecer que não estamos dando importância a determinadas circunstâncias ou situações, mas temos aprendido com Deus que todas as vezes que nos movimentamos pelo nosso próprio conselho e coração, nós ferimos a nós e ferimos a Deus e ferimos as pessoas. Deus não quer que esse caminho
esse caminho de mutilação continue acontecendo nem conosco, nem com os outros. Deus quer que andemos no caminho que devemos andar, sendo orientados e alimentados com a palavra que nos é útil. Porque nós, antes de aprendermos aquilo que desejamos, precisamos aprender aquilo que o Senhor deseja para nós. Amém, queridos? Precisamos entender isso. Ele fala em Provérbios 20 e 24 que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderá, pois, o homem entender o seu caminho? Podem existir hoje caminhos que você não entenda. Podem existir hoje circunstâncias que você não entenda. Pode existir hoje circunstâncias que você não consiga discernir. Mas eu quero lhe dizer algo. Você pode não entender o seu caminho, mas se você ouvir o que é útil, você será orientado e guiado para o caminho que você deve andar, como diz Isaías 48, 17. Existe um caminho que nós devemos andar, e neste caminho nós não vamos aprender o que queremos, nós vamos aprender aquilo que é útil. Por isso que Deus chama a atenção dos profetas ali e chama a atenção também do seu povo naquele momento em Jeremias 23, queridos. Porque existiam homens que estavam falando segundo o seu coração e não estavam fazendo o povo voltar do seu mau caminho. Somente o conselho do Senhor nos fará voltar às medidas do Senhor. Somente o conselho do Pai nos fará voltar às medidas do Pai. Nos ajustará às medidas dele. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar de forma sobrenatural. Que o Senhor possa falar ao seu coração de forma sobrenatural. Que eu e você possamos entender que existe um Deus que se preocupa assim conosco. Que existe um Deus que se preocupa de forma sobrenatural conosco. Um Deus que se importa conosco. Um Deus que seria capaz de dar a sua própria vida como fez isso conosco. Nós possamos entender isso. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pais espirituais. Eu louvo a Deus de verdade pela vida, de todos aqueles que o Senhor tem colocado nas nossas vidas como pedras de uma grande construção. E nós temos entendido, queridos, como diz em 1 João 2,27, estamos vivendo dias em que o Senhor nos ensinará todas as coisas, em que o Espírito do Senhor estará nos guiando, nos mostrando realmente o caminho que devemos andar. Que essa palavra ela possa marcar a sua vida, que essa palavra ela possa marcar o seu coração. Isaías 48, 17, ele fala: eu vou lhes ensinar, eu sou Deus, que lhe ensino o que é útil para lhe guiar no caminho que você deve andar, para fazer com que a sua paz seja como um rio e com que a minha justiça na sua vida seja como as ondas do mar. Quando ele fala a justiça dele como as ondas do mar, você já viu as ondas do mar pararem? Você já viu em algum momento as ondas do mar pararem? As ondas do mar não param. Elas continuam. Em maiores ou menores medidas, elas não param. O Senhor quer que seja assim a justiça dele nas nossas vidas. Mas isso vai acontecer quando dermos ouvidos ao que for útil. Ao que for útil para a nossa edificação. Nem tudo aquilo, queridos, que ouvimos é útil. O Senhor está nos fazendo discernir sobre as vozes que não devemos ouvir e sobre a voz que devemos ouvir. O Senhor, ele está falando conosco. Ele tem um desenho preparado. E é interessante que quando ele dá um desenho para José, ele faz com que José participe daquela construção, mas muitas situações aconteceram até que Deus pudesse fazer com que José chegasse ao destino. Os irmãos de José não acreditaram no desenho que Deus tinha dado para José. Então nem sempre as pessoas que estão perto de você, ou até pessoas que te amam, pessoas que estão próximas de você, acreditarão no desenho que Deus te deu. Existe um desenho, e esse desenho é um desenho que Deus te deu. Deus deu um desenho para Noé, e Noé passou cerca de 100 anos construindo
uma arca com as medidas do Senhor. E Noé participou de uma construção porque Deus tinha um propósito de conduzir. Deus tinha um propósito, queridos, de conduzir Noé para um destino. Deus, ele te dá um desenho, ele te faz participar de uma construção quando ele quer te levar a um destino. E ele vai te levar ao destino profético que ele tem para você. José teve um destino de governo, mas passou na construção da sua vida tantas rejeições, tantas situações, tantas circunstâncias difíceis. Deus estava construindo o governador. Deus estava, por meio das circunstâncias, construindo um novo Noé para que Noé pudesse chegar a um destino. Que Deus possa abençoar a sua vida, que nós possamos entender que mais importante do que aquilo que queremos ouvir, que muitas vezes vai apenas afagar o nosso ego, Deus quer nos ensinar o que é útil para nos levar ao caminho que devemos andar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa transbordar a sua vida dele. Que nós possamos entender que o nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. Mas que possamos entender o desenho dele para nós, para nossa casa. Que possamos entender tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Quero orar aqui por você. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida desse homem, dessa mulher que está nos ouvindo. Deus, e eu declaro o teu governo, Pai, a tua bênção sobre a vida deles. Que eles possam entender, Pai, a tua voz. Que eles possam aprender a discernir e ouvir a tua voz para participar daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, que nós possamos entender isso, Pai. Porque só vamos participar daquilo que Deus está fazendo quando aprendermos a discernir e ouvir aquilo que Deus está dizendo. Que nós possamos fazer parte da construção para que cheguemos a um destino profético, porque já havia um desenho preparado antes de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua vida. Que você possa manifestar a glória de Deus, que a autorização que você precisa possa encontrar a realização no homem que você e na mulher que você está se tornando. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Shalom. Deus te abençoe. Até a próxima, queridos. Deus abençoe. Compartilhe, curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama, com quem você conhece e deixe o Senhor usar a palavra dele para te reposicionar. Porque toda a palavra do Senhor que fala do seu conselho nos reposiciona, nos traz arrependimento, nos traz alinhamento, nos traz derramamento e avivamento. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima.